vez, vamos começar como se nada tivesse acontecido, tá? Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de imunologia. Vamos revisar o que nós falamos na semana passada. Na semana passada, nós finalizamos a resposta imune inata e falamos sobre o sistema complemento. E aí, gente, vamos lá. Quem fala para mim quais são as funções do sistema complemento? A Caroline começou aí a salvar a turma, né? Muito bem, Caroline. Caroline falou que uma das funções do sistema complemento é a inflamação. Muito bem, Caroline. Depois também, qual que é a outra função do sistema complemento? Outra função do sistema complemento é a opsonização. Muito bem. Qual que é a terceira função do sistema complemento? Quem pode me falar? E aí? Terceira função do sistema complemento. Muito bem, a Caroline está atenta aí à turma, né? É a MAC, que é uma sigla que significa o complexo de ataque à membrana. Ou seja, as proteínas do sistema complemento, elas atacam a membrana do micro-organismo, provocando ali uma lise bacteriana, né? E assim, é uma das funções do sistema complemento. Vamos lá, gente. O que é a inflamação? O que é a inflamação? A gente fala de inflamação desde o nosso primeiro dia de aula. E eu comentei com vocês, toda vez que vocês ouvirem a palavra inflamação, inflamação é algo bom. E o que é essa inflamação? Saída das células de defesa da circulação para o tecido. Muito bem. Significa que as células estão saindo do sangue, indo para o tecido, para elas agirem lá no tecido, que é onde é o local da infecção, né? E o que é a opsonização? Quem lembra? Para que serve essa opsonização? E aí? Eu vou começar a fazer prova online. A opsonização leva a uma neutralização. Exatamente, né? Porque o agente infeccioso está aqui, vamos supor que está a bactéria. Aí, o sistema complemento, as proteínas do sistema complemento, elas ligam aos micro-organismos, aos determinantes antigênicos do micro-organismo. Então, esse processo em que o sistema complemento liga aos micro-organismos, circundiando eles, a gente chama de opsonização. E aí, com isso, o micro-organismo, ele acaba ficando neutralizado ali. Por quê? Porque como o sistema complemento encaixa nos determinantes antigênicos, aquele micro-organismo, ele não consegue penetrar nas nossas células, provocar uma infecção no nosso corpo, né, nos nossos tecidos. Então, muito bem. E aí, com isso, né, como ele liga a esses determinantes antigênicos, ele facilita a fagocitose. Por que ele facilita a fagocitose? Ele facilita a fagocitose. Facilita a fagocitose porque o macrófago, ele tem receptor para as proteínas do sistema complemento, facilitando aí a fagocitose. Então, o micro-organismo está aqui, o sistema complemento encaixa aqui, o macrófago vem, encaixa aqui e engloba, fagocita o micro-organismo. Muito bem. E aí, gente, a MAC, ela é feita por todos os componentes do sistema complemento. Quais são os componentes do sistema complemento que conseguem realizar a MAC? Tá bom, vou mudar minha pergunta. O que é sistema complemento? Vamos relembrar. O que é o sistema complemento? O Will aí falou, né? O C6, o C7, o C8 e o C9 que fazem a MAC. Beleza. O que é o sistema complemento? Quem lembra?
Sistema complemento é uma célula? O que é o sistema complemento? Exatamente, Maíra. Sistema complemento, gente, como a Maíra está falando aí para vocês, são proteínas. Proteínas presentes na circulação. Nós nascemos com essas proteínas, então são proteínas da resposta imune inata. Só que essas proteínas, elas circulam de forma inativa. Então, para elas agirem, para elas exercerem essa função, elas precisam ser ativadas, não é mesmo? E como que ativa as proteínas do sistema complemento? Através de estímulos, como, por exemplo, o antígeno. Então, quando a gente entra em contato com algo estranho, quando a gente entra em contato com os antígenos, é o estímulo necessário para ativar as proteínas do sistema complemento. E essa ativação, ela é feita como? Como que ativa o sistema complemento? As proteínas, elas são ativadas em forma de cascata, lembra? A cascata proteolítica, né? Então, são etapas em que uma depende da outra. Uma sucede à outra. De tal forma que, se um paciente tem deficiência em um componente do sistema complemento, como, por exemplo, o C9, ele tem deficiência no C9, ou seja, o C9 dele não atua. Qual que vai ser o mecanismo do sistema complemento que vai estar defeituoso? E aí? Qual que é o mecanismo do sistema complemento que vai estar defeituoso quando o C9 não existe? A máquina. Então, quando tem defeito, né, ou no C6, ou no C7, ou no C8, ou no C9, a máquina não vai agir. Então, é esse mecanismo aqui que está defeituoso. Todos os outros estão funcionando. A inflamação está funcionando, a opsonização está funcionando, só a máquina que vai estar defeituosa, porque o defeito é só no C9, beleza? Agora, vamos supor que o paciente tem um defeito no sistema complemento lá no início, vamos supor que o defeito dele é no C3. Se ele não tem C3, se o C3 dele é defeituoso, quais os mecanismos do sistema complemento que estarão defeituosos? Todos. Exatamente todos, né, Caroline? Por quê? Porque como um depende do outro, para o C9 agir, para o C9 se tornar ativo, ele precisa do C3, porque é uma cascata, lembra? C3, C4, C5, né? Um sucedido do outro. Então, quando tem o defeito lá no início do sistema complemento, das proteínas do sistema complemento, o defeito vai ser em toda a cascata de ativação. Então, acaba que todos os mecanismos vão estar defeituosos, tá? E aí, só para relembrar, os fragmentos ativos do sistema complemento, o sistema complemento, ele é clivado, ele é quebrado, por isso que é proteolítica. Lítica quebra, né? De proteína. E quando ele é clivado no fragmento A e no fragmento B. Então, por exemplo, quando eu quebro o C3, os fragmentos ativos do C3 é o C3A e o C3B. O que o C3A faz? O C3A faz a inflamação. E o que o C3B faz? O C3B faz a opsonização, tá? Então, o A faz a inflamação, o B faz a opsonização, beleza. E aí, nós ainda comentamos na semana passada que existem 3 vias de ativação do sistema complemento. Quem lembra para mim quais são as 3 vias de ativação do sistema complemento? Quais são elas? É a clássica, a alternativa e a de lectina. Muito bem. A clássica, a alternativa
e a via das lectinas. Beleza. E aí, gente? A via clássica, alternativa e das lectinas. Qual que é a diferença entre estas vias de ativação? Quem lembra? A via clássica ela vai funcionar quando tem a presença de um antígeno, se eu não me engano. Todas precisam ter um antígeno, todas, sem exceção, precisa ter antígeno. Para ativar o sistema complemento, vocês até comentaram comigo, que para ativar o sistema complemento vai precisar do estímulo, e o estímulo é o antígeno. Mas e aí, qual que é a diferença entre essas três vias? A clássica é pelo anticorpo, a alternativa ela é ativada pelo micro-organismo e a lectina é lectina ligante de manose. O que é a via da lectina ligante de manose? Como vocês estavam comentando aí, né? A via clássica é aquela via em que tem a participação de anticorpos. A via alternativa é uma via em que a proteína do sistema complemento se liga diretamente ao antígeno. E a via das lectinas é quando tem uma proteína, como vocês comentaram, tem a lectina ligante de manose. Então, ela funciona em micro-organismos que apresentam manose, tá? Então, todo micro-organismo que tem manose, então nós temos bactérias, por exemplo, que apresentam manose na sua estrutura. Então, quando tem essa manose, a proteína do sistema complemento, ela consegue se ligar a esta manose. Tá? Então, aí é ativa por essa via, lectina ligante de manose. Mas lembrando, né, nós temos três vias de ativação, três formas diferentes de ativar o sistema complemento. Mas depois que ativou, a cascata proteolítica vai ser a mesma, tá? E aí, vamos só relembrar algum ponto aqui que a gente discutiu na semana passada. A manose, ele é um açúcar, manose é um carboidrato. Como que a gente combate com muita facilidade micro-organismos que não têm estrutura proteica? Alguém lembra alguma coisa sobre isso? Nós temos muita dificuldade de combater micro-organismos que não têm estrutura proteica. Então, por exemplo, manose, quando o micro-organismo tem manose, quando o micro-organismo tem polissacarídeo, nós temos uma certa dificuldade de combater esses micro-organismos. A gente combate com mais facilidade micro-organismos de estrutura proteica. Alguém lembra por quê? Porque o linfócito T ele só destrói estrutura proteica. Exatamente, excelente, né? Nós comentamos na aula passada que os linfócitos T da resposta imune adquirida, eles são muito importantes na nossa resposta imune. A resposta imune adquirida é aquela que nos proporciona memória imunológica. E os linfócitos T de tatu, eles só reconhecem antígenos proteicos. Então, quando o micro-organismo não tem proteína, a gente tem muita dificuldade de destruí-lo. Existem esses outros mecanismos aí, por exemplo, o sistema complemento que liga essa manose, tá? Mas vai funcionar muito o mecanismo de resposta imune inata, às vezes anticorpo até consegue se ligar a estruturas não proteicas, mas a maioria dos antígenos que a gente combate com facilidade tem que ter estrutura proteica por causa do papel dos linfócitos T. Inclusive, nós vamos ver posteriormente que para produzir bons anticorpos, a gente precisa do linfócito T. Então, o linfócito T, ele é importante, inclusive, na produção de anticorpos. Ou seja, para produzir bons anticorpos, a gente precisa também de antígenos proteicos, tá? Então, a gente tem muita dificuldade de combater aquilo que não é... Nosso sistema imune tem dificuldade de combater aquilo que não é proteína. Por quê? Porque linfócitos T
só reconhece antígenos proteicos, só reconhece peptídeos, certo? E aí, além disso, na aula passada, nós também falamos sobre o famoso MHC, né? O MHC, a gente também chama em humanos de HLA. Nós comentamos muito sobre MHC em outros momentos, não apenas na nossa aula da semana passada. Alguém pode lembrar para mim o que é esse MHC? Qual que é a função do MHC? Quem lembra? O MHC... A função dele é... Pode falar. É apresentar antígeno e a rejeição de transplante. O MHC... Eles são proteínas. Ele é o complexo de histocompatibilidade principal. Então, o MHC, ele é como se fosse a identidade das nossas células do nosso tecido. E qual que é a função desse MHC? Ele tem a função de apresentar antígenos para os linfócitos T. Como os linfócitos T só reconhecem proteína, a função do MHC é apresentar antígenos proteicos, antígenos peptídicos, né? Para os linfócitos T. E como vocês comentaram aí, outra grande função do MHC está relacionado com a rejeição de transplantes e de enxertos, certo? Beleza. Inclusive, nós comentamos que tem alguns componentes do nosso organismo, que algumas células, por exemplo, que não apresentam MHC. Quem lembra quais são as células que não apresentam MHC? Muito bem. Plaquetas, hemácias e espermatozoide, tá? Então, plaquetas, hemácias e espermatozoides não têm MHC. Por isso que é muito mais fácil fazer uma transfusão de sangue, uma transfusão de plaquetas, do que achar um doador compatível para fazer uma transfusão, um transplante de órgãos, né? Por quê? Porque quando a gente vai fazer transplante de órgãos, as células daquele órgão, todas elas têm MHC. E aí, o MHC pode apresentar esse antígeno, e se o organismo entender que é estranho, vai rejeitar, vai expulsar, não é? Agora, hemácia, plaqueta e espermatozoide não tem MHC. Se não tem MHC, não ocorre apresentação de antígeno para os linfócitos T, de hemácia, plaqueta e espermatozoide. Com isso, os linfócitos T não vão rejeitar hemácias, plaquetas e espermatozoide. Por isso que é mais fácil, né, fazer uma transfusão de hemácias e plaquetas do que um transplante de órgãos. Beleza. E ali nas aulas de MHC, nós comentamos que existem basicamente 2 tipos de MHC. O MHC de classe 1 e o MHC de classe 2. Vamos lá, gente. MHC de classe 1. Qual que é o linfócito que reconhece antígenos apresentados pelo MHC de classe 1? Muito bem. Linfócito TCD8. O linfócito TCD8 nós também chamamos de linfócito T citotóxico. Quem lembra para mim qual que é a função do linfócito T citotóxico? Matar a célula. O linfócito TCD8, o linfócito T citotóxico, ele é tóxico para a célula. Então, ele consegue matar uma célula inteira. Qualquer célula? Não. Células que precisam morrer. Que células que precisam morrer? Células infectadas, por exemplo, por um vírus, ou células tumorais, certo? E o MHC de classe 2? Qual que é o linfócito T que encaixa e reconhece
o MHC de classe 2? Muito bem. O linfócito T, CD4, que a gente também chama de auxiliares. São os linfócitos helpers, certo? Os linfócitos T auxiliares, eles vão ajudar outros componentes da nossa resposta imune. Então, por exemplo, nós temos os linfócitos TH1, que vão secretar o interferon gama, que vai ajudar o macrófago, que vai ativar o macrófago. Nós temos o linfócito TH2. O linfócito TH2, ele secreta citocinas, que é importante na produção de um anticorpo, por exemplo, anticorpo do tipo IgE. Essas citocinas do TH2 também ajudam uma célula que chama eosinófilo, né? Então, os auxiliares, eles sempre ajudam, eles sempre auxiliam, certo? Beleza. Outra coisa que nós vimos na semana passada é que tem uma diferença de apresentação de antígeno para MHC de classe 1 e o MHC de classe 2. MHC de classe 1. MHC de classe 1. Apresenta antígeno proteico, beleza. Mas esse antígeno proteico, como que é esse antígeno proteico? Ele vai estar aonde? Esse antígeno proteico que o MHC de classe 1 apresenta? Quem lembra? Não é isso não, Leandro. O MHC de classe 1, exatamente, Will, ele apresenta antígenos que estão no citoplasma. Então, o MHC de classe 1, ele apresenta antígenos que estão no citoplasma da célula, no citossol da célula. Lembra lá que nós comentamos na semana passada, que aqueles antígenos que estão no citoplasma, eles são processados, fragmentados pelo proteossoma? Lembra que é uma organela citoplasmática, né? Então, o MHC de classe 1 apresenta antígenos que estão no citossol. E o MHC de classe 2? Antígenos que estão em vesículas, certo? Beleza. Quais são as células que podem ter o MHC de classe 1? Quem lembra? Quais células que podem ter o MHC de classe 1? Toda célula nossa, lembra disso? Exatamente, né? MHC de classe 1, qualquer célula nucleada pode ter MHC de classe 1. Exceto aquelas que nós comentamos, né? Exceto as hemácias que não têm MHC de classe 1, exceto plaquetas, exceto o espermatozoide que não tem MHC de classe 1. Mas qualquer célula nossa pode ter MHC de classe 1. E isso é muito bom. Por quê? Porque vocês concordam comigo que qualquer célula nossa pode ser infectada por um vírus? Qualquer célula nossa pode se transformar em uma célula tumoral? Não é? Então, se qualquer célula nossa pode ser infectada por um vírus, olha que beleza. Infectada por um vírus, vai apresentar para o linfócito TCD8 para o CD8 matar. Se é um antígeno tumoral, vai apresentar via MHC de classe 1 para o linfócito TCD8, para o CD8 matar, né? Beleza. E o MHC de classe 2, gente? Quais são as células que apresentam MHC de classe 2? O MHC de classe 2, ele só apresenta antígenos que estão em vesícula, não é? O que seria vesícula? A vesícula seria fagossomo, endossomo. Então, quais são as células que colocam o micro-organismo dentro de uma vesícula? E aí? Macrófagos, professor? As células apresentadoras de antígeno, né? Quais são as células apresentadoras de antígeno? A célula dendrítica, o macrófago, como você falou,
E as células B virgem. Células B virgem também. Então, essas 3 células apresentadoras de antígeno, elas colocam o antígeno dentro de vesícula, tá? Eu vou até compartilhar uma imagenzinha aqui com vocês, que eu não me lembro se eu compartilhei na semana passada. Então, deixa eu compartilhar aqui. Aqui, deixa eu... Cadê? Deixa eu interromper esse compartilhamento para eu apresentar esta outra janela. Aqui. Aqui, nós temos as 3 células apresentadoras de antígeno. Nós temos a célula dendrítica, nós temos o macrófago, e nós temos a célula B virgem. A célula dendrítica, ela tem o receptor que identifica o pump do patógeno. Quando acontece o chave fechadura, ela endocita. Deixa eu ver se eu acho uma figura mais bonitinha. Essa não tá tão bonitinha. Essa aqui tá mais confusa. Tá, beleza. Vamos naquela lá mesmo que eu já estava. Vou achar ela aqui. Aí, vocês estão vendo aqui, ó, que ela está apresentando antígeno via MHC de classe 2 para os linfócitos T. E desse jeito ela consegue ativar os linfócitos T. O macrófago, do mesmo jeito, ele tem um receptor que identifica o pump do patógeno. Quando acontece aqui o chave fechadura, ele fagocita. Tá vendo aqui? Fagocitou? Colocou para dentro. Aí, dentro da vesícula, o antígeno é processado e apresentado via MHC de classe 2 por linfócito T. CD4, né? Se é classe 2, aqui é o CD4. Aí, o CD4 vai e ajuda o macrófago. Aí, ele vai e ajuda o macrófago a matar o micro-organismo. Por isso que ele é o auxiliar. Aqui é a célula B virgem. A célula B virgem é do mesmo jeito, ó. A célula B virgem, ela tem o receptor aqui. O receptor identifica o antígeno. Quando acontece aqui o chave fechadura, ele engloba. Tá vendo que colocou o antígeno dentro de uma vesícula? Viu? Se tá dentro de vesícula, apresenta via MHC de classe 2, o linfócito TCD4. Aí o CD4 vai e ajuda essa célula B a produzir anticorpo. Tá? Então, esses linfócitos aqui são todos os CD4. Por quê? Porque aqui é tudo MHC de classe 2, né? E aí tem o chave fechadura. E aí eles vão ajudar estas células a matar. Aqui eu já vou dar uma adiantada no que nós vamos falar na aula de hoje. Vocês observam aqui que o receptor da célula B é diferente do receptor do macrófago e da célula dendrítica. O receptor da célula B aqui, ó, ele é um anticorpo, tá? Que a gente vai falar na aula de hoje. Tá vendo aqui que esse receptor aqui, ó, é muito parecido com essa estrutura? Muito parecido não, né? É idêntica a essa estrutura. Por quê? Porque o receptor aqui, ele é um anticorpo. Agora, quando a gente pega essa figura aqui, quando aqui o micro-organismo não tá aparecendo, gente? Ninguém tá vendo o slide? Aqui tá normal. Ah, tá. Então, o problema só da Daiane, né? Aqui, nessa outra imagem aqui, vocês observam que tem os micro-organismos da vesícula, né? Igual aqui do macrófago e da célula B virgem, que aí apresenta via MHC de classe 2. E aqui, tá vendo que o antígeno tá no citoplasma? Estão vendo? Aí, quando o antígeno tá no citoplasma, já é via MHC de classe 1, né? E ativa o CD8. Então, isso aqui, gente, foi o que nós comentamos ali na aula da semana passada, né? Então,
voltando aqui na nossa outra tela, aqui é onde a gente fala que existem os dois tipos de MHC, o de classe 1 e classe 2. O MHC de classe 1 apresenta antígenos do citoplasma por linfócito TCD8. O MHC de classe 2 apresenta antígenos de vesícula para os linfócitos TCD4. As APCs apresentam MHC de classe 2 e qualquer célula nossa, exceto essas aqui, podem apresentar MHC de classe 1. E tudo isso foi o que nós comentamos aí na nossa aula passada. Se vocês quiserem fazer um print dessa tela aí, como uma revisão, né? Aqui foi a primeira revisão que nós fizemos sobre o sistema complemento. Faz um print aí dessa tela, anota todas essas informações do caderno, prega na parede, para não esquecer. E aqui, a do MHC, um resuminho de tudo sobre MHC. Beleza, gente? Alguma dúvida? Tranquilo?